Você que já começou a investir no mercado financeiro, com certeza já montou a sua reserva de emergência. Se ainda não montou ou está em dúvida sobre como montar, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é e como montar a sua reserva de emergência. Olá amigos, aqui é Sidão Henrique, especialista em finanças pessoais, e o assunto de hoje é reserva de emergência. Bom, montar uma reserva é o primeiro passo que uma pessoa deve dar antes de prosseguir no universo dos investimentos. Com uma reserva bem montada, você está se prevenindo de alguns imprevistos que podem acontecer, sem que você entre em desespero caso ocorra um fato inesperado. Imagina que você foi demitido e agora tem que procurar um novo emprego. Como é que vai ficar as suas contas até você se estabilizar novamente? Ou imagina que a sua geladeira queimou e você precisa consertar ou comprar uma nova, ou alguma emergência médica. Infelizmente, imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparado. E é aqui que entra a reserva de emergência. Com uma reserva pronta, você não vai se preocupar com o dinheiro tanto quanto você se preocuparia se não tivesse a reserva. E esse é o principal benefício de uma reserva. Você se preocupar realmente em resolver o problema que você está enfrentando e não a falta de dinheiro. Para começar a montar a sua reserva de emergência, eu vou falar aqui sobre alguns aspectos que você precisa saber. O primeiro deles é o valor da sua reserva de emergência. Para efeito desse cálculo, vamos considerar as suas despesas mensais. Você precisa fazer um levantamento bem detalhado sobre todos os seus gastos e encontrar um valor que realmente vai lhe suprir. Você tem que entender o seguinte: a sua reserva tem que arcar com todos os seus gastos, desde alimentação, moradia, filhos, enfim. Coloque todos os seus gastos mensais para fazer esse levantamento. Suponhamos que depois de fazer esse levantamento, você chegou ao valor de, sei lá, R$3.000 mensais. Agora nós vamos considerar o segundo aspecto. Pois bem, o segundo aspecto é justamente o tempo em que a sua reserva de emergência consegue te manter em um período sem gerar receita. Por via de regra, você pode considerar o seguinte: se você é um trabalhador com carteira assinada e tem uma certa estabilidade, você planeja a sua reserva por 12 meses. Se você é um autônomo e tem mais liberdade para gerar receita, você pode considerar apenas um período de 6 meses. Então o cálculo fica assim: considerando uma despesa mensal de R$3.000, um trabalhador registrado precisa ter uma reserva de R$36.000 e um autônomo precisa de uma reserva de R$18.000. O outro aspecto que você tem que considerar é a liquidez, que é a velocidade com que o seu dinheiro passa a estar disponível para você poder utilizar. Para uma reserva de emergência é extremamente importante que você tenha liquidez imediata, ou seja, se você precisar do dinheiro amanhã, ele tem que estar disponível para você amanhã. Então, muito cuidado ao aplicar o seu dinheiro, porque você precisa estar atento ao prazo de investimentos. Tem muito investimento que bloqueia o seu capital por 6 meses, 1 ano, 5 anos. Isso não pode acontecer para os ativos da reserva de emergência. Você tem que escolher ativos com liquidez imediata ou diária, que é a mesma coisa. Outro ponto que temos que destacar é onde aplicar o dinheiro da reserva de emergência. Bom, temos inúmeros tipos de investimentos, mas o ideal para a reserva de emergência é a renda fixa. Entenda assim, esse dinheiro não pode ser submetido à volatilidade. Ele não pode valorizar hoje, desvalorizar amanhã, depois valorizar novamente. Não, ele tem que só render, nem que seja pouco. Imagina que você tem um ativo que tem alta volatilidade, e quando você precisa dele, o mercado está em um momento de baixa, daí você perde dinheiro. Por isso que tem que ser em renda fixa. Você pode aplicar em algum CDB de liquidez diária, mas muito cuidado com o rendimento. Procure sempre aqueles que rendem próximo ao CDI. O ideal para reserva de emergência é o Tesouro Direto. Lá você pode escolher títulos que rendem a Selic, tem títulos que rendem um percentual fixo e também tem títulos que nos protegem da inflação. O bom do Tesouro Direto é que você pode efetuar o resgate a qualquer momento e no outro dia o dinheiro vai estar disponível para você utilizar. O penúltimo aspecto que você precisa ter em mente é a reavaliação da sua reserva de emergência. A tendência natural é que a gente evolua e os nossos gastos também. Imagina que você fez uma reserva de emergência há 5 anos atrás e gastava R$2.000 mensais naquela época. Hoje seus gastos estão em R$4.000, por exemplo.
A sua reserva de emergência tem que acompanhar a sua evolução. Se você não atualizar a reserva de acordo com a evolução dos seus gastos, você vai ter uma reserva desatualizada e pode não atender o período de 6 ou 12 meses, caso você venha precisar dela. O ideal é que pelo menos uma vez por ano você faça essa reavaliação. Para finalizar, o último aspecto que você precisa considerar é o seguinte: suponhamos que você aplicou o seu dinheiro da reserva de emergência e nunca usou. Ficou lá parado por 1 ano, 2 anos, 5 anos e rendeu bem mais do que você realmente precisa agora, caso venha utilizar a reserva. O que eu recomendo é que você saque essa diferença pelo menos uma vez ao ano e aplique em algum ativo que tenha maior rentabilidade. O rendimento da renda fixa é bem inferior ao rendimento da renda variável. O seu dinheiro da reserva está lá à sua disposição, rendendo pouco na renda fixa. O que exceder, você deve considerar a possibilidade de arriscar um pouco mais e de repente já começar a pensar um pouquinho em renda variável. Ok, amigos, hoje eu falei sobre reserva de emergência. Vamos fazer um quiz bem rápido. A reserva de emergência é um capital que você tem que ter à sua disposição para situações de emergência, tipo perca do emprego, saúde ou alguma outra emergência. Para você montar a sua reserva, você precisa levantar qual o valor das suas despesas mensais e multiplicar por 6 meses se você for um autônomo ou 12 meses se você for um trabalhador com carteira assinada. A sua reserva tem que estar aplicada em ativos de renda fixa, tipo CDB, que rende próximo ao CDI, ou nos títulos do Tesouro Direto, que possui liquidez diária. É extremamente importante que você reavalie a sua reserva pelo menos uma vez ao ano, para reajustar o valor caso as suas despesas tenham aumentado. E caso você tenha mais dinheiro do que precisa para a reserva, faz o resgate da diferença e reaplique em um ativo que apresenta maior rendimento. E de repente já começa a colocar o pé em renda variável. Bom, amigos, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e espero poder ter contribuído um pouquinho com a evolução da sua educação financeira. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento desse canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para que você seja avisado quando tiver novos vídeos. Deixe as dúvidas de vocês nos comentários, que eu vou elaborar os vídeos de acordo com a sugestão de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me ajude a disseminar a educação financeira pelo nosso querido Brasil. Aqui em cima tem o link do meu Instagram. Me segue lá que tem muita coisa boa sobre educação financeira e também sobre investimentos. Um grande abraço, seu amigo Sidon Henrique, e a gente se vê nos próximos vídeos.